Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, estejam conosco quando agora o Senhor nos serve pela sua palavra. Mais uma vez vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez diante da tua palavra e isto é para nós motivo de grande alegria. Nós te pedimos, fala aos nossos corações agora, Senhor. Que a tua palavra desperte e fortaleça a nossa fé. Que nós possamos ser fiéis cumpridores e testemunhas dessa tua palavra. Neste momento de reflexão, derrama sobre nós o teu Espírito. E com o teu Espírito, conduze o ouvir e também o proclamar da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, certamente você conhece o personagem bíblico chamado Jó, uma das personalidades mais interessantes, curiosas de toda a Escritura. Jó é conhecido por ter sido provado nas 5 áreas mais importantes de sua vida: vida financeira, filhos, saúde, casamento e amizades. Sendo o homem mais rico do seu tempo, Jó foi ao colapso financeiro. Sendo um pai exemplar, sepultou seus 10 filhos. Sendo um homem saudável, foi acometido de uma doença maligna. Suportando a mais dura prova, foi aconselhado por sua mulher a amaldiçoar o dia que nasceu e morreu. Tendo seus amigos chegado de longe para o consolar, caluniaram Jó com pesadas acusações. Diante de tudo isso, dessas provas cruéis que vieram sobre Jó, como ele reagiu? Como Jó suportou essa tempestade que desabou sobre a sua cabeça? Como é que Jó se comportou? E talvez a pergunta mais importante é a que eu vou tentar responder hoje nessa reflexão: que visão Jó manteve do seu Deus enquanto enfrentou tamanha tempestade? Eu vou repetir a pergunta. É essa pergunta que nós vamos tentar responder. Que visão Jó manteve do seu Deus enquanto teve que enfrentar essa pesada tempestade? Por que essa pergunta é importante? Porque é justamente na hora da tempestade que a nossa fé é mais testada, mais provada, e talvez é de uma tempestade que a nossa fé saia mais fortalecida. E pode ser que quando as tempestades se abatem, nós nos equivoquemos com relação ao nosso Deus, pensando talvez que Ele nos deixou, que Ele nos abandonou, que está imputando sobre nós algum castigo. Como é que Jó olhou para Deus? Como é que Jó viveu a sua fé enquanto a tempestade pairava sobre ele? Vamos tentar responder isso e, para nos inspirar, vamos olhar para um versículo do livro de Jó, um dos mais profundos
É ele que diz isso, logo depois que tudo desaba na vida dele. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que visão Jó manteve de Deus durante a tempestade? Em primeiro lugar, o Deus de Jó é o Deus que dá. Preste atenção nisso. Sendo Jó o homem mais rico do seu tempo, ele compreendia que tudo que ele possuía, bens, família, era procedente das mãos de Deus. É Deus quem fortalece nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de Deus. Aliás, toda boa dádiva procede das mãos de Deus. Os bens são fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus. E a família é um presente de Deus. É Deus quem dá a chuva e o sol. É Deus quem dá a saúde e a força para o trabalho. É Deus quem abre as janelas do céu e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Jó sabia que Deus é o doador e o presenteador daqueles que o buscam. Por isso ele pôde dizer: Deus deu, Deus dá. O Deus de Jó é o Deus que dá, é o Deus que provê, é o Deus que garante a existência. Mesmo em meio à tempestade, essa perspectiva não saiu do pensamento de Jó. E talvez aí esteja um grande ensino para nós, porque tempestades se abatem sobre a nossa vida também. E é nesse momento que nós devemos lembrar: o meu Deus é o Deus que dá, é o Deus que provê, é o Deus que garante a minha existência, é o Deus que me trouxe até aqui, é o Deus que continuará me conduzindo. O meu Deus é o Deus que dá, é o Deus que provê. E isso tem que estar na nossa mente e no nosso coração, especialmente na hora da tempestade. Só que Jó, embora soubesse que Deus dá, ele também sabia que Deus tira. E essa perspectiva nós também precisamos manter. O Deus de Jó é o Deus que tira. O mesmo Deus que dá é o Deus que tira. O Senhor, o Deus dos exércitos, manda nos céus, na terra e no inferno. Tudo e todos estão sob o seu comando e debaixo da sua autoridade. Deus permitiu que os bens de Jó fossem tirados de suas mãos. E da noite para o dia, o homem mais rico do Oriente se tornou um mendigo, o mais pobre de todos. Deus permitiu que os filhos de Jó fossem tirados. Jó sepultou os seus 10 filhos. Está aqui a dona Ivete, que há poucos dias sepultou o filho dela. Marlene, há pouco tempo também sepultou um filho. Provavelmente não há dor maior do que levar para a sepultura um filho. Jó sepultou seus 10 filhos. Deus tirou todos os seus bens, e Deus tirou aquelas pessoas que lhe eram tão caras e importantes.
dores. Deus permitiu que os seus filhos fossem arrancados de seus braços para provar ao mundo que Jó amava mais a Deus do que as riquezas e a família. Gente, essa noção de que Deus tira, eu sei, não é simpático falar sobre isso. Nós gostamos de ouvir a respeito do Deus que dá, que provê, que traz prosperidade, que cura todas as doenças. Só que o nosso Deus, na sua soberania, às vezes decide tirar a saúde, às vezes decide tirar quem nós amamos, às vezes decide tirar os nossos bens. Eu aprendi que Deus nunca erra. Gosto demais da palavra do Salmo 145, onde Davi canta que justo é o Senhor em todas as suas obras, benigno em todas as suas obras. Ele é sempre justo no que ele faz. Ele é justo quando faz nascer uma criança. Ele é justo quando ele permite que a gente contemple o sorriso da pequena Coraline. Mas ele é justo também quando ele leva o Fábio. Ele é justo também quando ele leva quem nós amamos. Ele é justo quando faz com que a gente seja promovido no trabalho. Ele é justo quando faz com que a minha empresa lucre bastante. Ele é justo quando faz com que eu consiga um emprego melhor. Mas ele é justo também quando eu sou demitido. Deus está certo quando nos faz ter saúde, vigor. Mas Deus também está certo quando Ele decide que a gente tem que passar uma temporada no hospital. Deus dá, é verdade, Jó sabia disso. Deus tira, porque Ele é dono de tudo e faz o que Ele quiser. E nós somos aquelas pessoas que humildemente acatamos tanto os dias ensolarados como os dias nublados. Nós somos aqueles que, por amor e fidelidade a Deus, aceitamos o prato de doce ou o copo de fel. Nós acatamos humildemente tanto o que Deus dá quanto o que Ele decide tirar. Porque Ele é soberano, Ele nunca erra, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Desculpe que eu me prendo nesse ponto. Eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Porque isso é uma coisa que, para mim, Marcos, eu demorei para entender isso na minha vida. Eu já era um homem de Deus. Eu já era crente. Eu já caminhava com o Senhor Jesus. Quando eu fui ter esse entendimento? Que Deus não é só aquele que dá. Que Deus não é só aquele que faz milagres. Que Deus não é só aquele que triunfa sobre o mal. Deus é aquele que também permite o mal na minha vida. E que Ele não deixa de ser bom por causa disso. Ele não deixa de estar correto por causa disso. E ter essa consciência tem sido para mim muito importante. Eu não me desespero diante das situações. Deus deu. Deus tirou. Ele sabe por que Ele tinha que tirar.
Deus me fez cair doente. Deus fez aquela pessoa que eu amo tanto morrer. Não são os momentos mais alegres da vida. Mas Deus não erra nunca. Deus é justo em todas as suas obras, benigno em todos os seus caminhos. Ele é bom e está certo, tanto quando dá, como quando tira. É preciso manter essa perspectiva enquanto estamos passando por uma tempestade. Deus tirou, Deus fez o dia ser nublado. Eu aceito, porque Ele é justo sempre, e Ele sabe o que faz. Em terceiro lugar, o Deus de Jó é o Deus que preserva. E ele tinha essa perspectiva enquanto passou pela tempestade. No capítulo 2, versículo 6 do livro de Jó, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que Jó está na tua mão, porém guarda a sua vida. Eu acho muito interessante esse versículo. Satanás insinuou que Deus precisava subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Ele insinuou que Jó era assim. Ele é fiel a ti porque ele é rico, ele tem saúde, ele tem grande família. Tira a saúde dele, tira os bens dele, tira a família dele para ver se ele continua fiel a ti. Essa foi a insinuação de Satanás. Então Deus permitiu que tudo isso fosse tirado de Jó para provar que ele amava mais a Deus do que aos bens ou mesmo a família. Satanás levantou 3 teses a respeito do Jó. E essas 3 teses que ele levantou foram provadas ao contrário por Deus. As teses eram: Jó ama mais o dinheiro. Foi provado que não, ele ama mais a Deus. Jó ama mais a família. Foi provado que não, ele ama mais a Deus do que seus próprios filhos. E Jó ama mais a si mesmo do que a Deus. Foi provado que não, ele ama a Deus acima de todas as coisas. E nesse meio tempo, tendo Jó provado ser fiel, mesmo que tudo tenha sido tirado dele, ele foi sustentado pelo Senhor. Não lhe tire a vida. A vida dele foi preservada. Ele passou pela tempestade sendo carregado por Deus. Por isso a tempestade tão forte não fez com que ele sucumbisse. E às vezes quando as pessoas estão em busca de um milagre diante da situação que estão vivendo, eu sempre penso nisso. Será que ela não percebe que já está acontecendo um milagre na vida dela? Ela não foi curada da doença, todavia a doença não a destruiu. Ela não recuperou os seus bens, mas não está passando fome. Quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, a gente está sendo sustentado por Deus de tal maneira que o vale da sombra da morte não nos destrói. O Deus que dá e que tira é o Deus que nos preserva durante a tempestade. E quando você estiver enfrentando uma tempestade e for em busca de um milagre, eu quero o fim dessa tempestade, lembre-se de uma coisa: se você está vivo apesar de,
Já tem milagre acontecendo. Você está sendo sustentado. Você está sendo preservado. Por isso eu também não temo mais os dias sombrios. Eu não temo mais as tempestades. Não é que eu fique feliz quando uma tempestade se abate sobre a minha vida. Mas é que eu sei que mesmo que Deus não faça a tempestade ir embora, eu serei preservado durante ela. O Deus de Jó é o Deus que preserva. Em quarto lugar, o Deus de Jó é o Deus que restaura. Lá no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10, diz assim: e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó tinha essa perspectiva durante a tempestade. O meu Deus deu. Depois, por alguma razão, o meu Deus tirou. É ruim isso, mas Ele tem me preservado. E o meu Deus é o Deus capaz de restaurar. Deus restaurou a sorte de Jó e devolveu em dobro tudo que ele possuía. Jó foi curado e viveu mais 140 anos. Jó recebeu em dobro tudo quanto antes possuía. Se ele já era o homem mais rico do Oriente, agora ele é rico em dobro. E com relação aos filhos, além dos filhos que foram devolvidos, Jó ainda teve mais 7 filhos e 7 filhas. Seu casamento foi restaurado. As 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou. O propósito de Satanás era colocar Jó contra Deus. Mas o que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus e ver o Senhor restaurando a sua sorte. Jó tinha essa perspectiva quando passava pela tempestade. Está difícil agora, mas Deus está me preservando e o meu Deus é capaz de restaurar. O Deus que tirou a minha saúde, se quiser pode me curar. O Deus que tirou os meus bens, se quiser pode restituir o meu patrimônio. O Deus que dá e tira é também o Deus capaz de restaurar. Essa perspectiva a gente não pode perder de vista. Jó tinha, e talvez é por isso que com tanta tenacidade ele enfrentou aquela tempestade toda. Quanta coisa na nossa vida precisa ser restaurada, né? Tem pessoas que precisam de restauração na saúde. Tem pessoas entre nós aqui que precisam ver restaurado os seus bens, o seu patrimônio. Tem pessoas aqui que precisam ver restaurado o seu casamento, que precisam ver restaurada a sua relação com os filhos, ou com os pais, ou com os irmãos. Nada nos faz sofrer mais do que relacionamentos quebrados, relacionamentos machucados. Isso faz o ser humano sofrer mais do que qualquer problema financeiro ou mesmo doença. Pois o meu Deus, que é o Deus de Jó, pode restaurar tudo isso. Agora sim é hora de dizer: no meu Deus não existe nada que seja impossível. E por isso, mesmo que demore até que eu veja a restauração acontecendo, eu sigo vivendo e sigo caminhando
nessa perspectiva, a restauração um dia vem. Essa esperança me faz acordar todo dia. Essa esperança me faz seguir. Um dia a restauração vem. Porque o meu Deus e o Deus de Jó podem restaurar. Você entendeu, meu irmão? Tempestades vieram para Jó e virão para nós. Mas Jó deixa um grande exemplo de como nós devemos enfrentar essa tempestade. E que visão nós devemos manter de Deus em meio à tempestade. Quando as coisas ficarem ruins do teu lado, quando as coisas ficarem ruins na tua vida, e um dia pode ser que fique. Talvez está ruim agora. Então você tem que manter 4 visões a respeito de Deus. Manter 4 perspectivas espirituais. Meu Deus é o Deus que dá. Tudo provém das mãos dele. O meu Deus é o Deus que tira. E ele é justo sempre, também quando permite que dias nublados venham sobre mim. O meu Deus é o Deus que me preserva durante a tempestade. E o meu Deus é o Deus que com poder restaura tudo. Esse é o Deus de Jó. É o Deus que há 73 anos tem sido anunciado nessa comunidade. É o meu Deus. E eu espero que essas 4 perspectivas espirituais você possa guardar no seu coração para enfrentar com coragem qualquer batalha e sair dela vencedor. E que a paz desse Deus maravilhoso, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém.